Olá, turma, bem-vindo à nossa 14ª videoaula de História do Pensamento Econômico 2, do professor Feijó. Como sempre, em algum ponto da aula, eu irei ditar uma questão que deverá ser respondida e encaminhada pelo aluno via e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos lá? Muito bem, então essa é a parte 5 do nosso autor Karl Menger, um dos expoentes principais da chamada Revolução Marginalista, o representante austríaco dessa revolução, e vimos trabalhando com diversos aspectos da contribuição metodológica e econômica, em teoria econômica, desse autor. E na última aula falamos da escala de necessidade e como a partir dessa escala de necessidades é determinado o valor de um bem econômico, com base na importância da última necessidade satisfeita no processo de economização. Qual é a relação da teoria do valor, desse conceito de valor, com a antiga noção, inclusive dos clássicos, de utilidade? Veja, utilidade é a capacidade geral do bem proporcionar bem-estar. Então, a utilidade está no bem. O valor é natural, é subjetivo e está na situação, não está no bem. O valor, como diz Menger, é uma relação mais limitada. Parcela do bem-estar humano, parcela do atendimento das necessidades humanas, é condicionada pela posse de um bem particular numa certa circunstância, onde se estabelece uma relação de dependência real entre a satisfação do desejo e o usufruto do bem. Então, nessa situação é que surge o valor econômico. O valor econômico ele é situacional, ele é relacional. Tá? A utilidade é uma propriedade do bem. Um bem, em particular, se for escasso um bem econômico, ele pode satisfazer a diversos desejos. No entanto, o uso que fazemos desses bens tem diferentes importâncias. Parcelas ou porções ou unidades desse bem são utilizados para atender necessidades mais importantes, tipo de necessidade mais importante, ou num grau de atendimento, a distância ao ponto de saciedade mais importante, e outras parcelas atendem tipos e graus menos importantes. Uma dessas utilidades, elas são determinantes para o valor. É a utilidade do bem, que é a propriedade do bem, que é usufruída, né, para o atendimento da necessidade menos importante das que puderam ser atendidas pelo estoque disponível do bem. Então, a utilidade dessa porção do bem está associada ao valor. É a ideia de valor marginal. Né? Então, uma porção do bem e a utilidade associada a essa porção é que tem relação com o valor econômico, que é natural, subjetivo e situacional. Se existe um bem em quantidade limitada, e todo bem econômico é escasso, portanto limitado, então o indivíduo aloca o bem entre seus vários desejos, na satisfação deles, de acordo com uma escala particular, peculiar ao indivíduo, tomando cuidado para que o desejo mais urgente seja satisfeito antes do desejo menos urgente. A utilidade marginal, que se conclui a partir da análise de Menger do processo de economização, então pode-se dizer que o valor do bem tem relação com a utilidade marginal, nesse sentido, da menos importante das necessidades satisfeitas. Mas o próprio Menger não utiliza, não emprega essa terminologia, essa nomenclatura utilidade marginal. Isso é uma linguagem estranha a Menger. Né? É melhor, em termos de Menger, falar em desejo dependente. Desejo que deixaria de ser satisfeito se a unidade do bem fosse retirada. Se houvesse uma diminuição no estoque do bem, algum desejo deixaria de ser satisfeito. Então, na margem, você pode falar em desejo dependente na margem, que deixa de ser satisfeito, não utilidade marginal. Esse termo Menger não emprega. Tá? Então, o valor ele é determinado por uma relação de dependência, uma circunstância e uma estrutura hierárquica de necessidades individual que é dada. Tá certo? O valor de um bem, portanto, é medido pela importância do desejo concreto menos urgente dentre os desejos satisfeitos. Tá? O conceito de margem não é tão explícito quanto de Jevons e Walras,
Menger não constrói explicitamente um problema matemático de maximização da utilidade sujeito a uma condição subsidiária, a uma restrição. O conceito de margem não é operacional, mas pode-se dizer como consequência do raciocínio de Menger, se chega na ideia do desejo dependente, da dependência marginal, do desejo marginal, tá certo? E isso pode falar em utilidade marginal, tá? Mas a utilidade marginal não é um instrumento, tá? Não é um construto operacional, é simplesmente resultado, consequência do processo de economização descrito por Menger. A importância do último desejo satisfeito na escala mede o valor que se atribui ao bem. É o que na teoria da utilidade tradicional se conhece por utilidade marginal. Tomando essa terminologia, que não é de Menger, mas tomando essa terminologia da microeconomia, pode-se dizer que Menger o valor é determinado pela utilidade marginal, mas sempre em dada circunstância. Tá? Mas, obviamente, os argumentos mengerianos, o processo de economização descrito por Menger, tem as suas peculiaridades. Tá? É dada uma escala hierárquica natural de necessidades e aí se faz a descrição, né? Mais do que uma teoria, uma descrição, okay, do processo de economização. Bom, vamos comparar o conceito de utilidade em Menger com o mesmo conceito em Borja. E o conceito de valor relacionado com utilidade. Em Menger, o valor é determinado na margem, como vimos, e é o resultado substantivo de uma análise econômica, de uma descrição econômica. O valor não faz parte de um cálculo, tá? Ok? E o valor não pode ser expresso a partir de um processo, de um cálculo matemático. Tá? E o valor tem essa peculiaridade associado a um processo natural de economização. Para Borja, tem um cálculo econômico traduzido numa expressão matemática. Então, existe uma análise instrumental no caso de Borja. Tá? Borja desenvolve uma lógica formal, uma formalização matemática de uma teoria dos preços, tá certo? E não oferece essa descrição, como faz Menger, do processo de economização. A utilidade marginal determina o valor, mas o valor de uma porção concreta do bem, não o valor de todo o bem que existe na natureza, no estado da natureza. É o valor de uma porção concreta do bem. É claro que determinada porção do bem, dado o estoque, o valor do estoque é um múltiplo do valor das unidades desse bem. Tá? Porque todas as unidades que compõem o estoque são intercambiáveis entre si e são iguais. Então, o último desejo que seria suprimido, se houvesse uma redução no estoque, está associado com a última satisfação a que serve o estoque, e isso determina o valor de todo o estoque como múltiplo do valor da unidade que satisfaz o desejo na margem. Tá? Então, não há nenhum paradoxo do valor, como já expliquei na aula passada. Quem tem muito valor de uso tem muito valor de troca também. Ok? Porque o valor de troca está associado com o valor de uso na margem. Né? E o diamante ele tem muito valor de uso na margem. Por isso tem muito valor de troca. A água tem pouco valor de uso na margem, portanto tem pouco valor de troca. Então o valor é determinado inteiramente pela importância da última necessidade satisfeita, e o valor de uso e o valor de troca é a mesma coisa. Em suma, Menger oferece esse esforço de classificação, de descrição, de análise do processo de economização. Ele descreve o processo econômico como uma coleção de agentes, de sujeitos, que buscam satisfazer seus desejos. Tá? Okay? Essa é a meta última do esforço econômico, satisfação de desejos humanos. Não é a obtenção dos bens em si mesmo. Veja que a meta do esforço econômico não é a acumulação de bens, mas é o consumo deles. Ao contrário de Menger, em Marx, o processo é comandado pela acumulação. Né? Em Menger, a centralidade do processo ela está no mecanismo de consumo, tá? Nos agentes que buscam atender de uma maneira racional a sua hierarquia de necessidades.
Bens que permitem o atendimento direto e imediato das necessidades são os bens finais, ou na terminologia mengeriana, bens de primeira ordem. E na vida econômica, é necessário dispor de bens de ordem superior para se chegar aos bens de primeira ordem. E a produção dos bens, ela é feita ao longo do tempo. E os bens estão disponíveis em diferentes datas do tempo. Tá? É sempre diferido. Tá? Então, é necessário, para atender às necessidades, para se chegar aos bens de primeira ordem, estabelecer uma estratégia de produção que envolve a participação de bens de ordem superior. O que determina o valor do bem de primeira ordem? A importância da última necessidade satisfeita. O bem de primeira ordem é de consumo imediato. Agora eu pergunto, o que determinaria o valor dos bens de ordem superior? Bom, também depende da avaliação subjetiva dos consumidores, também depende da importância marginal do desejo satisfeito, mas note que os bens de ordem superior não são consumidos diretamente, são usados na obtenção de bens de primeira ordem. Então, a partir do valor dos bens de primeira ordem, se determina o valor dos bens de ordem superior associados na produção daquele bem. Então, o Meng vai definir o seguinte: o valor dos bens de ordem superior é sempre, e sem exceção, determinado pelo valor previsível dos bens de ordem inferior, para cuja produção os mesmos servem. Então, a partir do bem de ordem inferior, se determina o valor do conjunto de bens de ordem superior que participam da produção. Note que ele fala valor previsível. Por quê? Porque uma vez iniciado o processo de produção, o bem de consumo só estará disponível numa data futura. Então, não se sabe hoje qual será o valor do bem de consumo numa data futura, porque não se sabe a importância do desejo satisfeito, certo? Numa data futura. Então, é apenas valor previsível. Então, a partir do valor previsível dos bens de ordem inferior, que serão ofertados numa data futura, se estabelece o valor de ordem, o valor dos bens de ordem superior. É o que diz Menger nessa passagem. O valor previsível do bem de ordem inferior pode ser diferente do valor efetivo de bens similares, ou o valor de bens de ordem inferior que estão disponíveis hoje, não os que estarão disponíveis no futuro. O valor do bem de ordem inferior no futuro irá depender da relação entre a quantidade disponível no futuro e a escala futura de necessidades. Note que a escala natural e subjetiva de necessidades pode mudar ao longo do tempo. Ok? Então, é necessário separar os bens de consumo dos demais bens que servem como parte dos recursos produtivos. Tá? Os bens de consumo eles são imediatamente consumidos, eles atendem à necessidade, tá certo? E os bens que fazem parte dos recursos produtivos atendem apenas de uma maneira indireta a essas necessidades. E a teoria do valor de Menger, que nós vimos ela bem estabelecida para bens de primeira ordem ou bens de consumo, também se aplica à determinação do valor de cada um dos bens que participam da produção. Tá? E a partir da teoria de determinação do valor dos bens de produção, se chega a uma teoria da distribuição, utilizando sistematicamente a ideia do cálculo marginal, da produtividade marginal do bem, tá? Associada à utilidade marginal. Então, cada bem que participa da produção, um acréscimo maior ou menor desse bem, leva a um aumento, tá? Ou diminuição do resultado da produção. Então, cada bem na produção, ele atua com uma certa produtividade. Então, ao se determinar o valor do bem de produção, deve-se levar em conta também a produtividade desse bem, que é a relação entre a participação de uma dada quantidade de bem de ordem superior, né, e uma quantidade de bem de ordem inferior correspondente, né, e a utilidade marginal associada ao emprego, ao usufruto desse bem de ordem inferior. Então, note que ele vincula uma teoria do valor com uma teoria da produtividade marginal. Bom, e o aspecto fundamental, que nós já destacamos 2 aulas atrás, da análise de Menger, da produção e do consumo, é o papel do tempo. Note que quanto mais elevada a ordem do bem, maior o tempo transcorrido, até o momento em que se pode dispor efetivamente dos bens de primeira ordem. Então, a partir da posse atual dos bens de ordem superior, se chega aos bens de primeira ordem em datas diferidas, em diferentes pontos no tempo
na escala futura, em pontos futuros da escala do tempo. Bom, agora nós vamos interromper a exposição para ditar a questão que deverá ser respondida e encaminhada no prazo de uma semana. Em Menger, se o valor dos bens de ordem elevada não é apenas a transferência integral do valor do respectivo bem de primeira ordem, que elementos adicionais devem ser considerados para se chegar ao valor do capital? Então, ataque essa questão. Então vamos continuar discutindo o valor dos bens de ordem superior. Muito bem, então o valor dele está associado com o emprego na produção e com o valor do bem de consumo associado a esse processo de produção. Por que se utiliza bens de ordem superior? Por que o homem, no processo econômico, não fica apenas com bens de primeira ordem? Ora, os bens de primeira ordem seriam um estado muito primitivo da sociedade. Aí sim só teriam bens de primeira ordem, então o indivíduo apanha uma fruta na árvore, ele caça um animal, mas mesmo para caçar um animal, se ele utiliza lanças, a lança pode ser pensada como um bem de ordem superior. Né? Sei lá, se ele apanha o bicho com as próprias mãos, se ele com a própria mão, com o próprio corpo, sobe numa árvore e apanha uma maçã, aí pode-se dizer que só temos bens de primeira ordem, mas toda a sociedade, num grau mínimo de complexidade, emprega bens de ordem superior na produção. Isso traz muitas vantagens aos indivíduos porque aumenta a produtividade e se pode oferecer uma gama maior de bens para consumo imediato. Então, todos os bens que estão envolvidos na produção e que não são diretamente consumidos pelos agentes compõem o que Menger chama de capital. Então, as quantidades disponíveis do conjunto de bens de ordem superior determina o capital associado àquela produção. Então, com o avanço da sociedade, se faz uma utilização progressiva de bens de ordem superior e, com isso, pode-se aumentar a quantidade e a diversidade de bens de consumo, tá, que estarão disponíveis em datas futuras. E veja que, para o emprego de bens de ordem superior, é necessário uma capacidade de previsão. O indivíduo ele precisa trabalhar com períodos de tempo cada vez mais remotos. Então, o sapiens ele aprende a se antecipar a eventos futuros. Ele vai se precaver, ele vai se empenhar na data atual, certo? No atendimento de necessidades que ainda nem apareceram. Então ele olha para o futuro, ele é capaz de lidar com o tempo. Essa é a característica do sapiens e isso que faz com que ele empregue bens de ordem superior. Né? Veja, comparando o outro hominíneo, né, que seria o homem de Neandertal, que há 30 mil anos o homem de Neandertal conviveu com os sapiens. Os sapiens tinham mais de 100 tipos diferentes de ferramenta. Né? A caixa de ferramentas do Neandertal não chegava a 20 ferramentas. Então, a inteligência superior dos sapiens fez com que ele se preocupasse mais com o atendimento das suas necessidades, que ele passasse a estocar mais alimentos, a construir mais ferramentas, ou seja, bens de ordem superior. Então ele se destacou e obteve várias vantagens em relação ao outro hominíneo, que é o homem de Neandertal, contemporâneo dos sapiens, há 30 mil anos. Então veja, a própria paleoantropologia ela mostra que uma característica do ser humano na vida econômica é exatamente a produção de ordens superior, que vão compor um capital, tá? E a adoção de estratégias para lidar com as ocorrências ao longo do tempo. Bom, como é que se determina o valor do capital como um todo, do conjunto de bens de ordem superior? Bom, então o capital fica vinculado à produção dentro do período de produção dela. Cada item que compõe o capital vai sendo utilizado, tá? Ele fica indisponível nesse intervalo de tempo, totalmente alocado na produção, comprometido com a produção, tá certo? Se paga um valor pela utilização de cada item que compõe o capital, tá certo? Esse valor pago depende da produtividade do capital, que está associado com o tempo de produção, o tempo em que aquele capital dá um retorno em termos de bens de primeira ordem. Se o capital for mais produtivo, reduz o tempo de emprego da produção, ou então, para o mesmo tempo, ele produz mais unidades. Então, isso afeta, impacta a produtividade. E o bem de produção mais produtivo, ele agrega mais valor. Então, a produtividade, ela afeta
o valor de utilização do capital, afeta o próprio valor de cada item que compõe os bens de ordem superior. Além disso, a produção ela é orquestrada, né, por uma espécie de um gerente de produção, um coordenador de produção, que é exatamente o empresário. Então, o Menger destaca a atividade empresarial. Tá? O empresário é remunerado porque ele oferece um serviço, porque ele faz o cálculo econômico no processo de transformação do bem superior em bem inferior. Ele é o engenheiro da obra, digamos assim. Né? Ele prevê a relação entre cada bem de ordem superior e o respectivo bem de ordem inferior, ao qual ele contribui para a produção, tá certo? Isso envolve um cálculo técnico bastante sofisticado, tá certo? E uma das funções do empresário, um dos aspectos da atividade empresarial, é efetuar essa estimativa do valor, é claro que é apenas uma estimativa do valor do bem de ordem superior. Então, veja, qual é o valor de todos os bens de ordem superior? Então, o Menger ele vai montar a seguinte equação. Né? É o valor previsível do produto final num período futuro. Então, é o valor previsível do produto para o qual esses bens contribuem, tá certo? Que estará disponível num período futuro. Aí eu tenho que trazer isso a valor presente e descontar o pagamento pela atividade empresarial, tá? Que também é remunerada como se fosse um fator de produção, um bem de ordem superior. Então, desconta o pagamento pela atividade empresarial. E você desconta também o custo de utilização do capital. Quer dizer, supondo que alguns desses bens de ordem superior estejam disponíveis para novas rodadas de produção, então eu posso dizer que nessa rodada ele teve um certo desgaste. Então isso não determina o valor do bem de ordem superior sem levar em conta o desgaste desse bem. Tá? Ok? Então o bem, ele participa da produção, o bem de ordem superior, ele é remunerado para isso. Então o proprietário desse bem, né, recebe a remuneração, que é a contrapartida da contribuição desse bem, tá certo? Mas ele não consegue resgatar o bem na sua integralidade. Tá? O bem ele está desgastado, então ele também recebe um valor por esse desgaste. Então, o valor do conjunto de bens de ordem superior é o valor associado ao correspondente, ou aos correspondentes, se houver mais de um bem final, aos correspondentes bens de ordem inferior associado, descontado o pagamento pela atividade empresarial e o custo de utilização do capital, o desgaste do capital. Essa é a equação de Menger, que determina o valor dos bens de ordem superior. Muito bem, em cada etapa do processo de produção, esses bens se combinam com outros bens, tá certo? Que complementam a ação deles, então são os bens complementares. Essa combinação em cada etapa pode se dar em proporções fixas ou em proporções variáveis. Tá? Ok? Então, veja, um bem de ordem superior em cada etapa não é usado isoladamente, mas sempre em conjunto com outros bens de ordem superior, que são os bens complementares. Tá? E esses bens que atuam em cada etapa do processo podem se combinar em proporções fixas ou variáveis. Então, essa análise da proporção dos bens na produção, que a gente vê isso nas isocustos, nos cursos de microeconomia, era novidade para a época, e Menger foi um dos pioneiros a trabalhar, a analisar as proporções em que os bens de ordem superior são combinados na produção. Como se determina agora não o valor do capital, mas o valor de um único bem de ordem superior? Então eu tenho vários bens que contribuem para uma satisfação, para a produção de um bem de consumo. Então, que influência teria sobre essa satisfação um bem isoladamente? A partir da influência isolada de um bem, se pode determinar o valor de um bem de ordem superior específico. A produção envolve um grupo de bens de ordem superior. Então, a fórmula anterior permite determinar, a partir dos bens, do valor dos bens de consumo, atividade empresarial mais o custo de utilização, se pode determinar o valor do capital. Mas dentro do valor do capital, como se determina o valor de cada item, de cada bem de ordem superior que compõe esse capital? Ou seja, como o valor do capital é distribuído entre os seus membros.
como se determina o valor de um único bem de ordem superior dentro do grupo? Vamos ver a solução de Menger. Esse valor individual é igual à diferença entre a importância que tem as necessidades que seriam atendidas, em caso de dispormos da referida quantidade, e a importância das necessidades que, em caso contrário, seriam atendidas. Então, é assim, pega um único bem da cadeia de produção, tá? Ok? Vê o que se produz. O bem final e a necessidade atendida, a importância marginal da necessidade atendida, do desejo satisfeito. Ok. Aí você reduz uma pequena quantidade desse bem de ordem superior e vê qual o impacto disso na produção de bens de primeira ordem. Ceteris paribus, você supõe toda a estrutura do capital fixa, varia apenas um item nessa estrutura do capital, vê qual o impacto disso no produto final, isso tem a ver com a produtividade naquele ponto, obviamente, né? Então, a diferença do estoque final de bens e, portanto, da importância das necessidades satisfeitas é que determinaria o valor isolado de um item do capital, de um único bem de ordem superior. É isso que ele está dizendo. Tá? Isso aí é o primórdio do que depois vai ser desenvolvida como teoria da imputação. E também abre margem para a noção de custo de oportunidade, porque se o bem de ordem superior não fosse empregado ali, seria empregado em outro lugar. Né? No entanto, a análise de Menger, né, com esse princípio de olhar a contribuição marginal do bem de produção, né, no estoque final de bens, essa análise do Menger é considerada bastante ainda embrionária. E ao longo do tempo, nos outros autores da escola austríaca, ela seria bastante desenvolvida no que se chamaria de teoria do capital. Por exemplo, na segunda geração da escola austríaca, Visser e Eugen von Bamberg vão trabalhar na teoria do capital e o Visser é que vai desenvolver a teoria da imputação. Tá? Visser interpretou os custos de utilidades sacrificadas, né? Ou seja, o que se deixa de atender de necessidades em função da ausência de uma unidade do bem de ordem superior. Né? A ideia, ele chama isso de custo de oportunidade do bem na produção. E aí, ele, a partir disso, e da análise da produtividade, ele constrói uma teoria do valor dos fatores de produção por imputação. Tá? A chamada teoria da imputação, ou Zerechnung, teoria Zerechnung, ou teoria da imputação, que se deve a Visser. Tá? Bamberg, também contemporâneo de Visser, discípulo de Menger, vai desenvolver a teoria do capital junto com a teoria de juros e mostrar a importância da estrutura do capital para os ciclos econômicos. Então, tudo isso com base nessa descrição oferecida pelo mestre por Menger, o fundador dessa escola. Uma avaliação geral do legado de Menger. Então, Menger é um descobridor independente das duas leis de Gaussian. Tá? A ideia da utilidade decrescente, que seria a importância da última necessidade satisfeita, cada vez menos importante, à medida que aumenta o estoque. Então, isso tem a ver com a primeira lei de Gaussian. E a ideia da relação entre o valor e as utilidades marginais tem a ver com a segunda lei de Gaussian. Então, o Menger pode ser visto como um descobridor independente das duas leis de Gaussian. Tá? Mas, obviamente, uma análise bastante inovadora. Ele oferece um tipo de descrição do processo econômico que, evidentemente, não aparece em Gaussian e nenhum autor antes dele. Tá certo? Então, ele desenvolve uma teoria do valor subjetivo dentro desse quadro, tá? Dentro da descrição da estrutura hierárquica das necessidades e da estrutura do capital na produção. Tá? E aí com aplicações amplas. Tá? Na situação em que o desejo é parcialmente dependente de um único bem de ordem elevada em particular, na situação em que o desejo, para ser atendido, necessita do concurso ou da combinação de diferentes bens de ordem superior na produção, na estrutura do capital. Então, vai muito além em Menger do que fez Gaussian. Em suma, Menger fornece uma meticulosa descrição das conexões causais entre os bens e a satisfação dos desejos a que esses bens servem. Por meio disso, ele trata de relações de complementariedade entre os bens na produção, examina a proporção em que os bens se combinam e analisa os custos, tendo-se em conta os usos alternativos do bem.
Ele oferece, então, uma descrição detalhada dos estágios da produção, desde uma mercadoria simples até um conjunto de mercadorias mais complexas, tá certo? Fornece uma moderna teoria econômica, bastante complexa para a época, e uma descrição da vida econômica e do seu processo histórico que não havia até então. Então, nesse sentido, Menger, de fato, é um autor bastante original e importante na trajetória do pensamento econômico. Ok? Então, ficamos por aqui. Bom estudo.